Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nós aqui de novo para dar sequência no tema que a gente está falando durante esse mês, que é abuso e exploração sexual de criança e adolescente. E quem assistiu o vídeo anterior já está sabendo qual é o tema de hoje. Se você não assistiu, já depois aproveita, dá uma passadinha aí no canal e assista ele, que está bem interessante. Mas hoje nós vamos falar para quem perdeu, quem não assistiu o outro, nós vamos falar sobre os trâmites processuais em relação a uma denúncia de abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Aconteceu a situação de abuso, houve a revelação da situação, e daí? Qual é o rito processual que acontece? E incluído nesse rito, nesse trâmite processual, digamos assim, também está incluso o depoimento especial. Então, ao final, vou dar uma abordagem assim, bastante interessante, bastante enxuta, mas bem concreta, de que como realmente isso acontece. O que é o depoimento especial, como ele acontece, quem pode fazer o depoimento especial, porque não é qualquer pessoa, tem um preparo para fazer ele, né? Quais os protocolos que a gente utiliza para fazer esse depoimento especial, que a gente segue um protocolo, não é de qualquer jeito, tá? Não é do jeito que eu quero, do jeito que o protocolo manda, e você vai entender o porquê que precisa ter esse protocolo. Então, fica comigo que você vai ficar muito bem informado sobre o que é o depoimento especial. E isso é importante, porque às vezes acontece a situação, as pessoas ficam muito preocupadas, como que meu filho, minha filha vai ser ouvida, né? Vai chegar e falar no monte de todo mundo, na frente de todo mundo, na frente do juiz, na frente do advogado, na frente do Ministério Público, né? Que é o promotor de justiça, vai falar na frente do acusado, que é o grande pavor. As pessoas vêm, mas eu vou falar na frente de repente, de quem abusou de mim. Calma, fica comigo que no final você vai entender, vai desmistificar tudo isso, tá? Você vai entender como funciona, quais são os cuidados, quem pode fazer, quem vai estar lá no depoimento especial. Então, fica aí que você vai aprender tudo isso, como que funciona na prática, tá? Então, te convido a ficar comigo para você ficar informado sobre esse tema. Então, vamos lá. Houve a situação de violência, onde esse menor ele levou essa informação, revelou isso, né, que ele foi vítima ou testemunha, contou para alguém, e isso chegou, essa informação, que é a notícia crime que a gente chama, lá na delegacia de polícia civil. O delegado vai colher a termo, ou seja, vai registrar uma ocorrência, falando tudo o que houve. O delegado possivelmente vai ouvir essa pessoa que levou essa informação, vai ouvir testemunhas, vai ouvir o próprio acusado para ele também dizer o que houve, mas ele não vai ouvir o menor de idade, seja ele vítima ou testemunha. O que ele vai fazer em relação a esse menor ou a essa menor? Ele vai produzir um documento dizendo para o Ministério Público: olha, Ministério Público, a gente precisa ouvir esse menor que foi vítima ou testemunha de violência, e seja sexual ou não, tá? Isso vale para outros tipos de violência também. Aqui a gente está falando no contexto, né, de abuso, né? Mas pode ser outro contexto também de violência. Mas o Ministério Público, a gente precisa ouvir esse menor ou essa menor por meio do depoimento especial. Então, o Ministério Público, entendendo que realmente é o caso, que o delegado já embasa o porquê que ele entende que tem que ser. O Ministério Público concordando, achando que é isso mesmo, que realmente é pertinente, ele vai peticionar o juiz pelo depoimento especial, né, que é o procedimento de produção antecipada de prova criminal. Vai dizer ao juiz: ó, a gente precisa ouvir esse menor, vai embasar tudo certinho também, que nem o delegado embasou para o Ministério Público. O juiz, entendendo que é o caso, que é pertinente, ele vai deferir, né, o depoimento especial, essa oitiva, vai designar o dia e horário, vai mandar intimar as partes, né, a vítima, o acusado, para que possam, né, cada um estar informado disso. Vai determinar que esse processo vá para o núcleo psicossocial. E aqui, assim, a nossa realidade, tá, pessoal? Estou falando o que acontece aqui no Tribunal de Justiça de Rondônia, na minha realidade, como funciona. Então, manda esse processo para o núcleo psicossocial, porque quando o juiz já determina a oitiva, ele já determina que vá para o NUPS, né, que é o núcleo psicossocial, para que a gente possa fazer, né, já os pré-contatos que ele já determina fazer visitas, né, para que a gente possa também já ir intervindo com a parte que é do núcleo psicossocial em relação a essa temática do depoimento especial. Lembrando que o juiz já determina que o núcleo psicossocial faça isso, porque para fazer depoimento especial precisa ter um preparo, existe um curso específico para isso,
né? A própria lei, ela traz que precisa, quem vai fazer, que trabalhar como entrevistador, na hora do depoimento especial, na hora da oitiva, né, da vítima ou testemunha, precisa ter esse curso, que é o preparo, tem todo um protocolo que você faz, então a gente precisa estar treinado para fazer isso, não é qualquer pessoa, vou pegar você para entrevistar a vítima, não é assim que funciona. Então, por isso aqui na Justiça de Rondônia já manda, né, para os núcleos psicossociais. Porto Velho tem um setor específico para isso, né? Aqui na minha comarca, na minha realidade, como só tem dois profissionais, só tem eu e assistente social, então a gente faz tudo, né? Faz as perícias psicológicas, no caso, meu caso, ela faz as perícias, né, sociais, e a gente faz também, acumula essa função de trabalhar como entrevistador durante o depoimento especial. Então tá, a gente recebe esse processo, a gente lê o processo, entender a situação, entender a demanda que a gente faz a visita na casa da pessoa que vai ser ouvida, né, no depoimento especial, para conhecer ela, para a gente se apresentar, para ela conhecer a gente também, já começar a formar um vínculo, né? Lembrando que ela vai vir falar de coisas muito difíceis, então a gente forma esse vínculo, se apresenta, vai lá, faz uma visita, faz duas, conforme a demanda, né? Conforme o caso, cada caso é um caso, faz lá, explica o que é o depoimento especial, como que ele funciona, quem que vai participar na hora do depoimento especial, quem é que vai estar lá. A gente explica todos os direitos que ela tem, inclusive de não querer falar, inclusive ela tem o direito também de falar diretamente ao juiz, sem a nossa intervenção, ou seja, aí seria o que a gente chama de uma audiência tradicional, o próprio juiz perguntaria diretamente para ela, né, para a pessoa que vai ser ouvida, é um direito dela também, né? Então, assim, a gente explica tudo isso, né? E quando o juiz determina para vir para o núcleo psicossocial também, é para a gente também fazer uma avaliação, né, psicológica e social, se essa vítima ou testemunha ela tem condições de participar. Porque tem muitas situações que ela não tem, é determinado, mas ela não tem condição. Ou porque é muito pequena, ou porque tem alguma dificuldade, de repente, física mesmo, não pode participar. Que eu já peguei situações assim, que não teria como você fazer um depoimento especial. Ou tem situações que a pessoa realmente, emocionalmente, ela não tem condições de participar daquilo naquela hora. Ou tem situações que ela não quer participar. Então também é um direito dela. Porque lembrando que a vítima ela tem o direito de contar o que houve, mas assim, tem situações que ela fala assim, não quero falar, não dou conta de falar, eu não vou falar. Tudo bem, a gente informa tudo isso. Então a gente faz antes, né, de ter o dia do depoimento especial, a gente faz um parecer psicossocial, dizendo o que a gente concluiu, se tem condições de participar, se não tem. Às vezes, quando não tem, o Ministério Público pede para fazer uma perícia psicossocial, daí é uma entrevista que é diferente do depoimento, né? Aí só comigo e a assistente social, a gente faz um relatório que acaba substituindo, né, esse depoimento especial. Quando a gente entende, conclui que realmente é um parecer favorável, que ela tem condições e tem interesse de participar do depoimento especial, então ele segue como foi determinado. Sendo então feito um parecer favorável, né, por parte do núcleo psicossocial, né, que essa criança ou adolescente tem condições, interesse em participar, ela vai vir, né, meia hora antes, né, do início da audiência, isso já é determinado lá na hora que o juiz, né, dá a decisão, né, deferindo o depoimento, ela chegar meia hora antes. Por exemplo, se vai começar 8 horas o depoimento dela, então tem que chegar às 7h30. Por que tem que chegar às 7h30? Porque nessa meia hora a gente vai fazer esse preparo específico para ela participar da audiência. Lembra, a gente já foi na casa, ela já sabe do que se trata, ela sabe por que ela vai vir no fórum. Lembrando que a gente não pode ler a denúncia para a vítima, tá? Então a gente só vai falar, mapear, você sabe o que está falando? É de tal situação que aconteceu assim, assim, sem dar muitos detalhes. Não, eu sei do que se trata. Geralmente ela já sabe, né? Geralmente quando a gente vai na casa, ela já foi intimada, então ela já sabe do que se trata. Então, nessa meia hora que ela chegou no fórum, a gente vai fazer o preparo especificamente, explicar o que é, como que vai ser exatamente o depoimento especial. A gente vai mostrar a sala, né, que a gente vai fazer, depois a gente vai e explica, ó, o depoimento especial é assim, é nessas fases. A gente faz um preparo, né, especifica para ela, foca muito, ó, é importante você falar a verdade, né, não precisa aumentar nem diminuir, foca no que é verdade. A gente faz um treino conforme a idade para entender assim, se a criança realmente ela tem uma percepção correta do que é verdade, que pode não ter. Então a gente costuma fazer muito assim, digamos, uns testezinhos, umas técnicas, digamos assim,
E dizer assim, ah, se eu falar para você que eu tenho barba, é verdade ou mentira? A pessoa vai dizer, não, é verdade, você tem barba. Ah, se eu falar que eu tô com uma camisa de manga comprida, é verdade ou mentira? Vai dizer, não, é mentira, porque você tá com uma camiseta hoje, né, de manga curta. Então a gente consegue mapear, que ela consegue entender o que é verdade e o que é mentira. Sempre nessa ideia de que realmente ela traga a verdade. Porque lembrando, a gente está ali decidindo vida de pessoas, tanto da vítima como de alguém que está sendo acusado de alguma situação, né, de crime. Então a gente precisa se assegurar ao máximo que as informações que forem coletadas lá durante o depoimento especial sejam o mais próximo da verdade possível, né? Não sei se a gente consegue atingir a verdade absoluta, mas assim tentar fazer o mais próximo possível. Então a gente faz esse treino com ela, né, na questão da verdade, sempre enfatizando que ela tem que falar só o que aconteceu, né? Só o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela realmente vivenciou ali daquela situação que ela vem falar ali naquele dia. Outro às vezes treino, né? A gente está falando de treino, né? Da questão da verdade para a gente verificar. Também tem o treino do relato livre, né? Que o ápice do depoimento é o relato livre. Quando ela vai contar o que aconteceu com a maior riqueza de detalhes possível. E nem sempre a gente está acostumado a falar as coisas com detalhe. Então a gente costuma, às vezes, fazer um treino. O que eu gosto de fazer? Quando a gente faz esse treino, vai treinar o que ela vai falar lá sobre a situação de violência que ela presenciou, que ela viveu. Não, a gente vai, por exemplo, dizer assim, eu costumo usar essa estratégia, dizer assim, me conte, com a maior riqueza de detalhe possível, tudo que você vivenciou hoje, desde a hora que você levantou, que você acordou. Ela vai contar, acordei, aí fui ao banheiro, né, escovei o dente, tomei banho, tomei café, e por aí vai. Ou seja, detalhar o que aconteceu, para ela treinar isso. Porque quando ela chega lá, facilita com que ela, quando ela for reviver a situação, né, relembrar a situação que ela veio contar de violência que ela sofreu ou que ela presenciou, ela consegue trazer com maior riqueza de detalhe. Quanto mais rico possível o relato livre, geralmente tem menos perguntas depois, porque já consegue esclarecer de uma forma mais dinâmica ali no próprio relato livre dela, que é o ápice do depoimento especial, é o relato livre, porque as outras perguntas vão vir a partir do relato livre, né? Então, assim, aí a gente explica quais são os protocolos do depoimento especial, que é o primeiro, esse que eu estou dizendo, relato livre. Ela vai relatar tudo que ela lembrar sobre aquela situação. Aí quem está entrevistando, lembrando que a gente atua não como psicólogo, no meu caso, né? Vai atuar como entrevistador. A gente vai ouvir o que ela tem que contar nesse relato livre, a gente não vai interromper, vai só ouvir. A gente fica ouvindo, atento, às vezes anoto algum, estou ouvindo, mas estou anotando alguma pergunta ou outra que eu acho que não, isso aqui eu já preciso perguntar. Depois que ela fez todo esse relato livre, a gente pergunta, né? Tem mais alguma coisa que você lembra, que você queira contar? A pessoa fala, não, ou às vezes lembra mais algum detalhe e conta. Finalizou, ela do relato livre, ela não tem mais nada para que ela lembre, que ela queira contar. A gente vai para a parte das perguntas, né? São perguntas exploratórias esclarecedoras para tentar assim, abarcar o máximo possível da situação, não ficar dúvida. Então, isso já o próprio entrevistador vai perguntar. Às vezes vai perguntar, ela falou de tudo, mas não falou quantas vezes aconteceu a violência, quando foi, onde foi, se alguém viu, se houve ameaça, né? Se houve, por exemplo, a compra do silêncio, né? Alguma dar dinheiro ou dar algum presente para não contar. Enfim, a gente vai tentar fazer o máximo de perguntas assim para tentar esclarecer os fatos, para ficar mais claro, mais límpido, né? Para a hora que for para a sala da audiência para ver se tem pergunta, às vezes já esclareceu muitas perguntas que a vítima contou a pessoa que está sendo ouvida contou já no relato livre ou na própria pergunta, né, que o próprio entrevistador já fez. Aí a gente fez essas perguntas, já a gente entende que tentou esclarecer, não tem mais nenhuma pergunta a se fazer, a gente vai para a sala de audiência, né? A gente fica vai no sentido figurado, a gente fica com fone de ouvido, né? Que a gente vai ouvir a pergunta que vem da sala de audiência do juiz, mas não é a pessoa que está sendo atendida, né? Está sendo ouvida, ela não vai ouvir o que vem da sala de audiência, né? Então vai perguntar para a gente no fone de ouvido, a gente vai repassar a pergunta para a pessoa que está sendo ouvida. Por que você faz isso? Porque às vezes vem a pergunta de um jeito que não dá para se perguntar daquela forma, conforme a idade, conforme né, a maturidade cognitiva, a gente precisa reelaborar a pergunta. Ou às vezes vem alguma pergunta que às vezes pode ser muito direcionada, que a gente entende que quem lembra que a gente tem um curso, um preparo, então tem tudo isso, a gente tem toda uma bagagem já para tentar evitar isso, né, para não conduzir a direcionar a pergunta, né, não influenciar, digamos assim. Às vezes é uma pergunta a gente reelabora a pergunta de forma que não vai, de forma mais aberta, digamos assim,
para não induzir a uma resposta. Então a gente vamos fazendo as perguntas, a sequência é primeiro o Ministério Público pergunta, depois a defesa do acusado pergunta também, o juiz tiver pergunta também, ele também faz, né? E lembrando que na sala de audiência lá, ou sala de controle, vai estar o juiz, né? O Ministério Público, né? Seja promotor ou a promotor, e o advogado, né? De quem está sendo acusado, né? Da situação de violência, e também o secretário do juiz, que fica ali coordenando a hora de começar a gravar, a hora de parar, né? Fazer a ata depois, e por aí vai. Tudo isso a gente informa antes para a vítima, para quem está sendo ouvido, né? Vítima ou testemunha, né? Quem é que vai estar lá assistindo a gente, que é tudo ao vivo. A gente faz por via Google Meet, é uma videochamada, né? Tem uma câmera que vai filmar, né, a gente que está, né, o entrevistador e a pessoa que está sendo entrevistada, né? É filmado, tem um microfone que vai capturar a voz e é mandado lá para a sala de audiência. Então é uma entrevista que eles estão vendo lá da sala de audiência ao vivo, né? Então é gravado, né? Fica gravado nesse processo, né? Lembra que é um processo assim de produção antecipada de prova criminal. Que depois, se tiver lembra que está falando aqui dos trâmites, né? Depois, se tiver uma ação penal, às vezes já está tendo depoimento, às vezes já está tramitando ação penal, ou às vezes é depois, né? Então, vamos aproveitar essa mídia, fica gravada, porque esse processo da produção antecipada de prova criminal ela só serve para isso, só para ouvir a vítima ou testemunha. Ele não tem sentença, não tem, né? Enfim, é só para ouvir, né? Para tentar fazer, por isso fala prova antecipada, para tentar ouvir o mais próximo possível do fato, porque passar o tempo, né? Tiver uma ação penal para ouvir, digamos, daqui a um ano, muitas memórias já se perderam. Então já tenta se ouvir, essa mídia fica ali gravada, e se tiver uma ação penal, aí você pega essa mídia e ela é transposta, né? Ela é enviada, anexada lá no processo de ação penal, que chama assim prova emprestada, né? Ou seja, empresta essa prova daqui desse processo para aquele lá. Então já se assegura que essa pessoa vai ser ouvida o mais próximo possível do fato, né? Para as questões das memórias ser ouvida. E aí, lá no processo de ação penal, aí sim, lá vai ter uma sentença ao final, lá o juiz vai ouvir as outras testemunhas, o acusado, enfim. E lembrando que, às vezes, quando eu falei assim, quem está na audiência, às vezes o acusado pode estar também. Quando a gente faz o preparo, a gente já pergunta para a vítima, você quer que o acusado esteja assistindo? Embora o acusado não possa falar, tá, gente? Quem faz pergunta é só o advogado dele, né? A defesa dele que a gente chama, né? Ele pode até estar assistindo, tem situação que sim, que a vítima não se importa e ele está lá, então o juiz permite que ele assista. Mas aí ele só assiste, tá? Ele não pode fazer pergunta para a vítima, ele só fica de bico calado, como diz o ditado, né? Isso quando participa, né? Quando a vítima fala assim, não, a gente faz o preparo, já informa o juiz antes de começar a audiência. Ó, a vítima não gostaria de falar sabendo que o acusado tá ouvindo. Que isso pode às vezes abalar, né, emocionalmente e acabar influenciando negativamente, né, no próprio depoimento, nos próprios relatos dela. Então, a maioria, geralmente, das vítimas prefere que não esteja. Embora, se ele estiver, a vítima não vai ficar vendo ele, porque a gente já procura lá na sala de depoimento, por exemplo, que eu falei, é uma videochamada, mas a gente já deixa a tela minimizada para que, por mais que, mesmo que ele não possa falar, mas a vítima pode permitir que ele esteja, mas pode ter alguma interferência se ela vê, né? Pode abalar o emocional na hora, a gente não tem como prever isso. Então a gente evitando já deixa a tela minimizada ou o computador já virado com a tela para ela não ver. Por mais que ele esteja participando, a vítima ou testemunha que está sendo ouvida, ela não fica vendo na tela quem está lá. Ela sabe quem está lá, se é o juiz, o promotor e tal, mas ela não fica vendo. Até para não atrapalhar os andamentos do próprio depoimento especial, né, que pode mexer com o emocional, como eu disse, e acabar tendo uma influência negativa durante a oitiva, né, ou o depoimento da pessoa que está ali sendo ouvida. E retomando aqui como a sequência, né, do depoimento especial, depois, né, que veio as perguntas nessa sala de audiência, fez as perguntas, né, a gente repassa para quem está sendo entrevistado ali, ela responde, eu sempre enfatizo, se você responde, se você souber, se você não souber, seja sincero, que não sabe ou que não lembra, enfim. Superado isso, não tem mais pergunta da sala de audiência, o juiz, né, informa que encerrou, aí a gente sai daquela sala, vai para uma outra sala, que é a sala que a gente usa para
para entrevista, né, no núcleo psicossocial, e a gente tira dessa sala para fazer o encerramento, que é outra parte, né, do protocolo do depoimento. Por quê? Porque a pessoa está naquela sala, ela está falando de coisas muitas vezes pesadas, muito sofrimento. Então a gente já tira daquele ambiente pesado, digamos assim, entre aspas, e vai para um outro ambiente, né, para uma outra sala. Se for criança, lá tem brinquedo, põe para desenhar, põe para brincar, para ela sair mentalmente, ela sair daquela situação, aquela carga, às vezes negativa que ela tá, né? Se é adolescente que não vai brincar, mas a gente vai conversar sobre outras coisas, como está na escola, como vai ser o final de semana, o que fez no final de semana, o que gosta de fazer, o que pretende estudar amanhã depois quando terminar, digamos, o ensino médio, enfim, a gente puxa o foco da situação, da conversa para uma situação mais leve, do cotidiano, do dia a dia, para que ela saia do fora assim, um pouco mais leve, né? Porque lembrando que ela veio falar de situações geralmente muito pesadas. Então a gente faz isso e esse é o encerramento. Claro que nesse encerramento a gente pergunta, né? Se já foi feito acompanhamento psicológico, se for o caso, se for encaminhar para outros atendimentos, para outras redes de atendimento, né? Público. Então a gente faz isso também, que a ideia é protetiva, o depoimento especial é para isso, para evitar, minimizar o máximo possível de sofrimento e dar esse suporte de atendimento, né, de todos os direitos que essa vítima tem. Então a gente tenta abarcar todos esses direitos, né, tudo isso que a gente pode fazer, o sistema de justiça pode fazer para contemplar o melhor interesse, né, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina que seja ofertado, né, para essa criança, para esse adolescente que vivenciou essa situação, que está sendo atendida no sistema de justiça. Certo? Espero ter esclarecido, espero que você tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, tem mais alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Se não deu o seu likezinho, se achar que foi interessante, foi relevante a informação que eu trouxe para você, dá seu joinha, que isso é importante para a gente, né? Para que o canal realmente, o YouTube entenda que as nossas informações são relevantes, certo? E assim a gente encerra essa maratona de vídeos sobre esse tema, abuso e exploração sexual de criança e adolescente, e nos próximos vídeos a gente já vem com outros temas, talvez um pouco mais leve, né? Talvez mais não deixa de seguir, não deixa de acompanhar o canal, né? Tá convidado a acompanhar se você achar que eu trago informações relevantes, que contribuem para você, tá? Obrigado por ter ficado aqui comigo até agora. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas o tema é tão importante que a gente tenta resumir, mas acaba ficando um pouquinho longo. Mas vale a pena que informação é tudo, né? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.